Olá! Nesta aula, vamos aprender progressões geométricas. Para isso, vamos relembrar o que são sequências. Uma sequência ou sucessão é qualquer conjunto organizado de objetos, números ou eventos de qualquer natureza. Para representar uma sucessão, escrevem-se os seus elementos de uma lista pela sua ordem determinada, entre parênteses. Frequentemente, nos deparamos com situações em que enumeramos elementos de um conjunto seguindo uma determinada ordem. Por exemplo, a sucessão dos presidentes de um país, a sequência dos episódios de uma minissérie de televisão. Perceba que há dois aspectos importantes na sequência: o tipo e a ordem dos elementos. Todos os elementos de uma sequência são do mesmo tipo e obedecem uma ordenação. Em matemática, uma sequência ou uma sucessão é uma lista ou conjunto de números ou variáveis que os representam. Formalmente, a sequência é uma lista cuja ordem é definida por uma lei, uma função específica. Uma progressão geométrica, chamada de PG, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto, ou seja, a multiplicação do termo anterior por uma constante, chamada de razão da progressão geométrica. A razão é indicada geralmente pela letra Q, que indica a palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Alguns exemplos de progressão geométrica, acompanhem. Temos nesse slide alguns exemplos de sequências que são progressões geométricas. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, reticências. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, reticências. Menos 3, 9, menos 27, 81, menos 243, reticências. 7, 7, 7, 7, 7, reticências. 3, 0, 0, 0, 0, 0, reticências. 3, 9, 27, 81, reticências. Como já vimos, a razão de uma progressão geométrica é a divisão, ou seja, o quociente de qualquer termo a partir do segundo com o seu anterior. Dividimos qualquer termo pelo anterior e obtemos a razão da progressão geométrica, que é representada pela letra Q minúscula. Acompanhe exemplos de progressões geométricas e o cálculo da razão dessas progressões. Exemplo 1. Veja a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, reticências. Dizemos que essa sequência é uma progressão geométrica, pois se encaixa na definição. Vamos calcular a razão desta PG. 4 dividido por 2 igual a 2. 8 dividido por 4 igual a 2. 16 dividido por 8 igual a 2. 32 dividido por 16 igual a 2. 64 dividido por 32 igual a 2. O termo constante da progressão geométrica, 2 nesse caso, é denominado razão. Exemplo 2. APG 1 menos 3, 9, menos 27, 81, reticências. Dizemos que essa sequência também é uma PG, pois também se encaixa na definição. Vamos calcular a razão. Menos 3 dividido por 1 igual a menos 3. 9 dividido por menos 3 igual a menos 3. Menos 27 dividido por 9 igual a menos 3. 81 dividido por menos 27 igual a menos 3. A razão nesta PG é menos 3. A representação de uma PG é praticamente a mesma de uma PA.
representamos por A1 o primeiro elemento, por A2 o segundo elemento, A3 o terceiro elemento da PG, e assim sucessivamente, até o último elemento, que é representado por AN. Temos a seguinte representação para uma progressão geométrica, veja. Progressão geométrica: A1, A2, A3, A4, reticências, AN, reticências. Da mesma forma que a progressão aritmética, as progressões geométricas podem ser finitas, quando conhecemos seu último termo, e infinitas, quando não conhecemos o último termo. Para indicar a PG infinita, usamos as reticências, da mesma forma que a PA. Acompanhe a representação de PG finita e infinita e exemplos numéricos. Representação da progressão geométrica finita: A1, A2, A3, A4, reticências, AN. Exemplos numéricos: 1, 3, 9, 27, 81. 5, 10, 20, 40, 80. Representação da progressão geométrica infinita: A1, A2, A3, A4, reticências, AN, reticências. Exemplos numéricos: 5, 25, 125, reticências. 7, 14, 28, 56, reticências. Assim como na progressão aritmética, para a progressão geométrica, um termo qualquer da progressão geométrica é identificado por AN, onde N indica a posição desse termo. Por exemplo, o A3 se refere ao terceiro termo da PG. O A5 se refere ao quinto termo da PG. O A10 se refere ao 10º termo da PG. Ou seja, o N do quinto termo é o 5, o N do terceiro termo é o 3, e assim por diante. Como já vimos, o quociente entre dois termos consecutivos de uma PG é constante, ou seja, a razão da PG, representada pela letra minúscula Q. Veja mais um exemplo de PG. Acompanhe a PG 3, 12, 48, 192, 768. O termo A3 se refere ao terceiro termo desta PG, que nesse caso é igual a 48. Já o primeiro termo A1 nessa PG é igual a 3. Sabemos que o quociente entre um termo e o seu antecessor é denominado razão da progressão geométrica, representada pela letra Q minúscula. Vamos calcular a razão desta PG. 768 dividido por 192 igual a 4. 192 dividido por 48 igual a 4. 48 dividido por 12 igual a 4. 12 dividido por 3 igual a 4. Logo, a razão desta PG é igual a 4. Uma progressão geométrica pode ser constante, crescente e decrescente. Vamos ver as definições e exemplos. Começando pela PG constante. Será uma progressão geométrica constante quando a sua razão for igual a 1, ou quando o primeiro termo for igual a 0. Nesse caso, todos os termos da PG têm o mesmo valor. Veja exemplos. Exemplos de progressões constantes. PG 0, 0, 0, 0, reticências. Temos que A1 é igual a 0. PG 5, 5, reticências 5. Temos razão igual a 1. PG 9, 9, 9. Também temos razão igual a 1. PG 1, 1, 1, 1. Vamos estudar uma progressão geométrica crescente. Uma progressão geométrica será crescente quando o consequente de um termo qualquer for maior que esse termo. Isso ocorre quando a razão for maior que 1 e a 1 for maior que 0, ou quando a razão for maior que 0 e menor que 1 e o A1 for menor que 0. Acompanhe os exemplos. Exemplos: PG
1, 2, 4 reticências. PG 5, 25, 125 reticências. PG menos 480, menos 120, menos 30 reticências. PG menos 3, menos 0,3, menos 0,03 reticências. Note que a razão das progressões são, respectivamente, 2, 5, 0,25 e 0,10. Nos dois primeiros casos, Q maior que 1 e A1 maior que 0. E no terceiro e quarto exemplos, temos Q maior que 0 e menor que 1 e A1 menor que 0. Agora vamos ver as progressões geométricas decrescentes. Uma progressão geométrica é decrescente quando o consequente de um termo qualquer for menor que esse termo. Isto ocorre quando Q for maior que 1 e A1 menor que 0, ou quando Q, ou seja, a razão, for maior que 0 e menor que 1 e A1 for maior que 0. Acompanhe os exemplos. Exemplos: PG menos 35, menos 105, menos 315 reticências. Razão igual a 3, aonde Q maior que 1 e A1 menor que 0. PG menos 3, menos 6, menos 12, menos 24 reticências. Razão igual a 2, aonde Q maior que 1 e A1 menor que 0. PG 1400, 560, 224 reticências. Razão igual a 0,4, aonde Q maior que 0, menor que 1 e A1 maior que 0. PG 20, 12, 7,2 reticências. Razão igual a 0,6. aonde Q maior que 0, menor que 1 e A1 maior que 0. Para a progressão geométrica, cujos termos alternem ou oscilem de positivo para negativo e vice-versa, é denominada PG oscilante ou PG alternante. Isso ocorre quando a razão for menor que 0 e A1 diferente de 0. Veja os exemplos. Exemplos: PG, menos 3, 6, menos 12, reticências. Q igual a menos 2, Q menor que 0. PG, 1, menos 4, 16, menos 64, reticências. Q igual a menos 4, Q menor que 0. PG, 729, menos 218,7, 65,61, menos 19,683 reticências. Q igual a menos 0,3, portanto, Q menor que 0. PG, menos 9, 4,5, menos 2,25 reticências. Q igual a menos 0,5, Q menor que 0. Nesta aula, vimos progressões geométricas. É muito parecido com a progressão aritmética em um primeiro momento. É uma sequência em que multiplicamos um número constante para calcularmos o termo sucessor da PG, enquanto na PA somamos esse termo constante. Veremos nas próximas aulas a fórmula do termo geral da PG e o cálculo da somatória da PG, que também é diferente das progressões aritméticas. Espero que a aula tenha sido bem proveitosa. Até o próximo encontro!